Bom, pessoal, então, mais uma vez, bom dia a todos. Para quem não me conhece, sou o Pedro, professor de filosofia, e a gente vai trabalhar juntos com esse conteúdo ao longo desse semestre letivo aí, né? Já estamos no meio do ano já, no segundo semestre, no PET 3 do terceiro bimestre já. Vamos então falar um pouquinho desse conteúdo, dessa disciplina e trabalhar ela aí até o final desse semestre, desse ano, um tanto quanto anormal, os 2 últimos anos por conta da pandemia. A gente tem vivido uma situação excepcional, diferente, que era o ensino remoto e agora começando esse ensino chamado híbrido, né? Mesclando aí o presencial com o ensino à distância, o ensino virtual aí. Não sei se vocês viram, semana passada eu postei as atividades lá no Google Classroom, as atividades da primeira semana do PET 3, né? Nós estamos no PET 3. O PET que é o Plano de Estudos Torturados, né? Ou tutorados do governo do estado de Minas Gerais. E a gente vai continuar seguindo os PETs aí. Tem sido uma tortura para vocês, os PETs, ou não? Está sendo de boa, tranquilo? Mais ou menos? Depende da matéria, né? Algumas matérias dá para levar de boa, dá para até aprender se você ler e buscar responder. Outras precisam, na maior parte das vezes, de uma assessoria mais próxima, né, de um professor para poder explicar, né? Espero que os meus vídeos que eu tenho postado lá, vocês tenham assistido e estejam ajudando vocês também. Então, na semana 1 do PET 3, a gente tem como tema o posicionamento dos Sócrates e dos sofistas. Mas hoje vamos começar com uma introdução à filosofia, em especial voltando um pouco na história. Um pouco antes de Sócrates e dos sofistas, para a gente entender por que os Sócrates e os sofistas pensaram da forma como eles pensaram. Vamos começar pela palavra filosofia. O que significa filosofia, vocês sabem? Alguém sabe aí o que significa filosofia? Filosofia é uma palavra de origem grega. Na verdade, é a junção de duas palavras gregas. Filia mais sofia. Filia é amor, amizade, desejo. Enquanto sofia é saber, conhecimento. Então, filosofia seria o quê? Amor ao conhecimento, amor à sabedoria, né? Desejo de saber, amizade pelo saber. E a filosofia ela tem origem onde, vocês sabem? Na Grécia Antiga, por volta do século VI antes de Cristo. Quem que é considerado o primeiro filósofo, vocês sabem? Oi? Platão já está bem lá na frente. Inclusive o Platão é discípulo de Sócrates, né? A gente vai ver um pouquinho agora de Sócrates. Platão é discípulo de Sócrates, então ele já vem depois de Sócrates ainda. O Sócrates que é uma espécie de Jesus Cristo da filosofia grega. A filosofia grega ela é dividida em antes e depois de Sócrates. Os filósofos que vieram antes de Sócrates são chamados de pré-socráticos. E os pré-socráticos eles têm uma característica. Eles vão buscar na natureza o princípio e origem de todas as coisas. Galileu é moderno, né? Ele é o pai da ciência moderna, considerado o pai da ciência moderna, porque ele vai desenvolver o método matemático experimental. O que é o método matemático experimental? É o método usado hoje pelas ciências da natureza. A física, a química, a biologia. Experimental porque vem de experiência. Através de experiências você vai formulando hipóteses e vai tentando explicar os fenômenos naturais com a matemática, criando fórmulas. Não é isso que acontece na física? Tem um fenômeno físico, aquele fenômeno foi observado e foi transformado numa fórmula matemática para poder explicar o fenômeno. Aí você tem que aplicar aquela fórmula nos fenômenos da natureza para poder compreendê-los. O próprio Galileu Galilei, ele chega a uma conclusão, que é a lei da queda livre dos corpos. O que defende a lei da queda livre dos corpos? Que no vácuo todos os corpos caem na mesma velocidade. E qual que é a velocidade de queda dos corpos? Em relação a quê?
De forma normal, natural, né? No vácuo. Eles caem a 9,8 metros por segundo, né? Essa é a velocidade de queda dos corpos no vácuo. Inclusive, da massa do vácuo? depende de uma série de fatores, né? Vou fazer um experimento aqui. Vou soltar esse conjunto de folhas aqui. São folhas separadas, né? Elas vão cair simultaneamente, né? E numa velocidade maior. Agora, se eu soltar essa folha e essas aqui, qual vai cair primeiro? O caderno tem a massa dele maior. Na verdade, é porque essa folha aqui vai sofrer mais a resistência do ar, né? Mas ela junta com a outra aqui, ela cai na mesma. Por que que ela cai na mesma velocidade? Porque ela pega o vácuo, né? E não sofre a resistência do ar. Então, esse é um experimento que foi desenvolvido pelo Galileu Galilei lá no mundo antigo. No mundo antigo não, no início da modernidade. Mas estamos falando aqui de filosofia grega, de Grécia Antiga. E os filósofos gregos, eles trouxeram uma novidade. Eles foram os primeiros a tentar dar uma resposta diferente para a pergunta: de onde viemos? Qual que é o princípio e origem de todas as coisas? Até então, a resposta a essa pergunta era dada por quem? A Igreja Católica ainda não existia na época, né? Mas ela tem uma resposta similar. Porque para a igreja, para as religiões, o princípio e origem de todas as coisas é o quê? Os deuses, né? Um deus ou os deuses, dependendo. A católica é monoteísta. Os gregos eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Então, para os gregos, o princípio e origem de todas as coisas eram os deuses. Vocês conhecem a mitologia grega? Isso é quanto tempo antes de Cristo, mais ou menos? Século VI a.C., né? A Igreja Católica surge depois de Cristo, né? Porque é uma igreja cristã. Então, na mitologia grega, por exemplo, tudo teve origem com o caos, que é o deus primordial, o deus da desordem. Do caos surgiu Gaia, que é a deusa da terra. E aí Gaia estava sozinha, solitária, sem vontade de cantar uma bela canção, até que surgiu Urano, que é o deus do céu. E o céu desceu sobre Gaia e acasalou com Gaia, dando origem aos titãs. Nasceram 12 titãs, 6 homens e 6 mulheres, né? 6 titãs e 6 titânides. E aí Urano era um carrasco, vivia torturando Gaia. E Gaia, cansada daquela tirania de Urano, foi falar com os filhos, pedir ajuda para eles. O pai de vocês está acabando comigo, né? E aí pediu ajuda para eles, e um deles resolveu ajudar, que era o mais novo dos titãs, o Cronos. O titã, o deus do tempo. O Cronos é do tempo, né? E aí Cronos resolveu ajudar, foi e lutou contra o pai, desafiou o pai, entrou no duelo contra Urano. Nessa batalha entre os dois, o Cronos venceu o pai, tirou o trono do pai, porque até então o pai era o deus dos deuses, castrou o pai, o bingolim do pai caiu no mar e engravidou uma concha. Da concha nasceu Afrodite, a deusa do amor. A deusa do amor. E assim vai surgindo as coisas. Assim surgiu o amor, assim surgiu a terra, porque a Gaia é a deusa da terra. Assim surgiu o céu, porque o Urano é o deus do céu. Dos titãs, o titã, o Cronos, vai e casa com o irmão dele, com a Reia. E o pai dele tinha jogado a maldição nele. Ele era mortal, ele venceu o pai, mas não matou o pai. Porque os deuses são imortais. O pai jogou a maldição nele. O que você fez comigo, seus filhos farão com você. Aí, para os filhos não fazer isso com ele, o que o Cronos fazia? Toda vez que nascia um filho, ele ia, devorava os filhos. Fez isso com os 5 primeiros. Até que a Reia ficou puta com aquilo, né? Falou, não estou aguentando mais esse negócio, né? Foi pedir ajuda para a mãe dela, para a Gaia. Ela falou, beleza, né? Eu tenho uma ideia. Quando a próxima criança nascer, você me entrega a criança, em vez de entregar ela para o Cronos. Para o Cronos, você vai pegar uma pedra, vai enrolar em faixa, você vai entregar para ela como se fosse o bebê, a criança. O Cronos vai devorar a pedra e nem vai ver. E eu sei quem que é, esse é Zeus, não é? Isso. Aí essa criança nasce, né?
ela entrega para a mãe entrega essa criança para ela ser criada e educada pelas ninfas, e ela pega a pedra e dá para o Cronos devora a pedra. Aquela criança foi amamentada pela Almaté, que era uma cabra sagrada que dava um leite, fazia as pessoas crescerem e se desenvolverem mais rápido. Zeus acabou crescendo, se desenvolvendo, era Zeus, né? E quando ele atingiu a idade adulta, as ninfas falaram que ele tinha uma missão. A missão dele era destronar o pai dele, porque Cronos tinha se tornado o deus dos deuses, né? Aí os outros dois irmãos, cara. Já tinham sido devorados, né? Aí Depois. vamos chegar lá. 3 irmãos pra Foi 5 primeiros ele engoliu isso. Ele comeu. E aí o Zeus vai, né? Pega a missão, elas entregam para ele uma poção. Ele devia dar essa poção para o Cronos, para assim poder vencer o Cronos, tirar o trono dele. Ele chegou lá, levou, os deuses tomavam um néctar chamado ambrosia, que era o néctar da imortalidade. Colocou a poção na ambrosia do Cronos, o Cronos foi beber e começou a passar mal. Começou a passar mal, ele foi e vomitou. Vomitou a pedra e os 5 irmãos, todos já adultos, 5 irmãos de Zeus. E aí, né, já adultos, os 5 irmãos se juntaram a Zeus para lutar contra os titãs. Mas eles não teriam chance nenhuma contra os titãs, porque os titãs eram 12, muito mais poderosos. Aí o Zeus foi pedir ajuda para a avó dele, para Gaia. Gaia foi e falou, não, debaixo de mim, debaixo da terra, tem 2 monstros que podem ajudar vocês. Que é o Hecatônquiro, um monstro de 50 cabeças e 100 braços, e o Ciclope, que é o gigante de um olho só. Aí eles foram, libertaram os 2, o Ciclope foi e ajudou eles, fez o raio para os Zeus, o Ciclope, fez o tridente para o Poseidon, que tinha sido vomitado, o Poseidon tinha sido engolido, né, pelo Cronos, e fez o capacete, o elmo da invisibilidade para o Hades. Aí, com os 2 monstros mais com essas armas, eles foram lutar contra os titãs e conseguiram vencê-los. Venceu eles e aprisionou eles no Tártaro. Colocaram eles, né, no mundo inferior, no que a tradição cristã chama de inferno, né? Então, aprisionaram lá e o Hades ficou responsável por ser o vigia do Hades. O Poseidon se tornou o deus dos mares. Com seu tridente ele provoca as ondas, maremotos, tsunamis, terremotos, tempestades. E o Zeus virou o deus dos raios e dos trovões. Assim eles explicam, de onde que vem um raio? É o Zeus que está lá no céu enviando raio, né? A tempestade, Poseidon, terremoto. Então, era assim que os gregos e os antigos, né, têm mitologias assim similares em todas as culturas do mundo inteiro. Na África tem mitos parecidos, com também deuses para cada um dos elementos da natureza. Na mitologia indígena também, na mitologia aborígene, e assim sucessivamente. Oriental, né? Budista já é uma religião. Os budistas, inclusive, eles nem acreditam no Deus personalizado, né? Eles acreditam, algumas versões do budismo acreditam em reencarnação, mas não acreditam num Deus pessoal igual o cristianismo, né? E as outras religiões. O budismo nasceu a partir da atuação do Buda, que significa o iluminado. Na verdade, o Buda sempre chamava-se Siddhartha Gautama, ele era um príncipe que nunca tinha saído do palácio onde ele vivia com os pais dele ali. Um dia ele sai do palácio e encontra pessoas miseráveis, pessoas morrendo de fome, morrendo de doenças. Aí ele começa a se perguntar qual que é a origem do sofrimento, por que nós sofremos? Aí ele começa a busca dele, a busca da iluminação, para encontrar a razão e o motivo do sofrimento humano. Aí ele chega à conclusão que o sofrimento humano nasce do desejo, da nossa vontade. Existe uma vontade, um desejo cego, insaciável que nos move. E isso que nos faz sofrer. Por quê? Porque faz a gente desejar as coisas e as pessoas, enquanto a gente não tem, a gente sofre porque não tem. Depois que tem, a gente sofre também, porque fica entediado, né? Enjoa, não quer mais, quer coisa sempre diferente. Então essa é a roda da vontade, do desejo que nos escraviza no sofrimento, segundo o Buda. A gente tem que se libertar. Como é que você se liberta? Através da meditação. Através lá, recitando os mantras, né? Né? Inclusive, é um som sagrado do hinduísmo, que eles usavam como mantra para poder meditar. E aí você anula o seu eu. Mas isso é o budismo. Voltando aqui à filosofia, né? Então,
A filosofia ela nasce tentando dar uma explicação diferente para a origem e princípio de todas as coisas. Ela não quer mais a resposta da religião, até porque eles começaram a questionar as religiões. Os gregos começaram a perceber, indo para lugares onde eles falavam que eram habitados por Deus, que aqueles lugares não tinham Deus nenhum. Por exemplo, o Monte Olimpo, que fica na Grécia, que era o monte onde era a habitação dos deuses, dos 12 olímpicos, Zeus e seus irmãos ali. Quando eles subiram lá e viram que não tinha Deus nenhum, falaram, peraí, não tem Deus nenhum aqui. Eles começaram a duvidar dos deuses, começaram a questionar os deuses, e eles começaram a buscar uma resposta diferente. É uma resposta agora que eles buscavam não no sobrenatural, nem na fé, nem na religião, mas na razão e na natureza. Aí vem o Tales de Mileto, dizendo que o princípio de todas as coisas é a água. Por que a água é o princípio e origem de todas as coisas? Porque sem ela nada vive. Porque sem ela não há vida, né? Os seres vivos dependem da água. Vegetais, animais, seres humanos, todos nós precisamos da água para sobreviver. Ele percebeu que a água era o elemento talvez o mais abundante da natureza. 2/3 da superfície terrestre é composto de água. 70% do corpo humano é composto de água. 70% do adulto. Um bebê é até 90%, vocês sabiam? 90% do corpo de um bebê é água. Já quando a gente vai ficando velho, a gente vai perdendo hidratação. 60% em média dos idosos é água do corpo, né? Então, a gente vai se desidratando, por isso a nossa pele vai ficando mais envelhecida, mais enrugada. Por quê? Porque perde a viscosidade, perde a hidratação. Então, o Tales vai dizer que a água é o princípio de todas as coisas. E assim vai continuando a tradição. Depois vem o Anaximandro, vai dizer que é o áperon, é o infinito, é indeterminado. Depois vem o Anaximenes, vai dizer que é o ar. Vem o Heráclito, vai dizer que é o fogo, o princípio de todas as coisas. Por que será que o Heráclito diz que o fogo é o princípio de todas as coisas? Faz sentido? Porque, tipo, sei lá, na teoria da Fênix, esse negócio ou não? Ele tenta racionalizar isso, né? A fênix está relacionada mais com a mitologia, né? Aquela árvore que ressurge das cinzas. Mas tem um pouco disso também, porque o fogo, ao mesmo tempo que dá origem, destrói as coisas. Então o fogo ressurge sempre, né? Dando vida, mas também dando morte. Onde é que vem a frase a fé move montanhas? A fé move montanhas da Sagrada Escritura, da Bíblia do Novo Testamento. O Jesus Cristo tinha dito, né? Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, se você disser para essa montanha, move-se daqui para ali, ela vai se mover. Então, para Jesus, a fé era o motor de todas as coisas. E para as religiões, a fé é fundamental. E o próprio Jesus também dizia isso, né? Ele falava que as pessoas, quando procuravam, eles se curavam. Ele não dizia, vai, eu te curei. Ele falava, vai, a tua fé te curou. E por isso, quando você olha para as religiões, existe cura em praticamente todas as religiões. Então, a cura é um fenômeno universal, que surge não a partir daquele Deus ou daquela religião, mas a partir da fé. Existem, inclusive, estudos de psicologia que mostram isso, né? O tanto que a fé é importante para as pessoas num processo de cura. As pessoas que creem em alguma coisa, elas conseguem se curar mais facilmente de doenças mais graves ou até terminais do que outras. Porque ela resiste. Porque ela acredita, né? O outro perde a fé, perde a esperança e vai sucumbindo. Por isso que ele perde a fé e perde a resistência. Exatamente. Aí você para de lutar também pela vida, né? Mas enfim, quando o pessoal vai lá em cima do Monte Olimpo e não vê ninguém. Isso, eles foram indo, né? Vários outros lugares, eles foram, né? Visitando outras ilhas onde moravam outros deuses e acabaram percebendo isso. Aí eles começam a questionar a religião. Peraí, não tem esses deuses que eles falaram que tinham aqui, não tem as criaturas mitológicas que eles falavam. Lógico. Mitológicas. Oi? Kratos matou tudo. Mas aí no videogame, né? O Kratos nem existe. Mas eu não sei, eu só falei assim, muitos anos de God of War. O God of War, né? Então, o God of War mostra muito isso. Inclusive tem a continuação depois, né? Porque o Zeus continua ali, ele se torna o deus dos deuses, junto com seus irmãos no Olimpo. Quem matou o Kratos? Então, e o Kratos Tá vivo ainda? Ele foi pra mitologia nórdica, lá com... já tá na Norte igual, já tá misturando com a Ele Norte. tá lá com o Thor, tá com o Thor na prova. Sai uma série nova aí agora de anime. Infelizmente o Kratos não vai
Ragnarok, né? Dos deuses contra os humanos, né? Mas agora vai ser Ateus o nome do filho do Goethe. Ateus? Casou com uma Vai giganta. ser o filho dele, vai. Ateus é o filho dele e casou com uma giganta. Como diz. Desistir demais isso aí. Existe, não só na mitologia Existe grega. aquela espada que o Kratos pega, como é que chama aquela espada? Não é lâmina de aquela espada que Não, Eu conheço o jogo God of War dos alunos falarem. Eu já vi assim também alguns vídeos, mas não eu esqueci conheço. o nome daquela espada que o Kratos pega e perde o poder dele, depois ele... Não, ele não recupera. Mas eu não sei o nome daquela espada. Não é Excalibur. Não, é outra espada que Deus dá pra ele falando que vai ajudar ele a... Azul. Todo mundo. Então, isso aí eles juntam também elementos de outras mitologias, né, ali. E dá uma... Aí o Zeus continua, por exemplo. Aí ele liberta 2 titãs, o Epimeteu e o Prometeu, e dá para eles a cada um uma função, né? Fala, Prometeu, você tem que fazer o primeiro ser humano, o primeiro homem, e Epimeteu, você vai fazer os animais. Aí o Epimeteu foi e fez os animais. A cada animal o Epimeteu dá um poder especial. Alguns tinham poder de voar. Prometeu é o que vem antes e Prometeu é o que veio depois. Eles eram gêmeos, né? Titãs gêmeos. Mas só que um nasceu primeiro, Pró, que vem de antes, e Epimeteu de depois, né? Qual que é o nome do Deus? Qual que é o nome daquele gigante que vai na terra segurando assim? O Atlas. É um titã também. É um titã. Então, eu Titã queria é saber foda. o porquê Não é? ele fica Titã lá. é foda, então. Os titãs. Mas O como Atlas é que fica, sustenta mano? o Como é que ele fica... Como é que ele parou embaixo da terra segurando a terra e o inferno, praticamente? É mito, né, cara? Não tem... Eu sei, mas eu quero saber, mano. Não, mas os mitos não têm explicação muito racional para as coisas, não, né? São algumas coisas bem... Você já viu uma mula sem cabeça? São coisas sem lógica. Por exemplo, Uma galinha sem cabeça. Que nem ele falou, deve ter sido castigo. Deve ter sido castigo. Tem uma galinha chamada Mike que ela viveu 1 mês sem cabeça. então, aí os Zeus continua, a criação fala, o Prometeu vai e faz os animais, a um tem, dá poder de voar, outros de ver debaixo d'água, outros são muito fortes, outros são muito rápidos, outros são venenosos. E aí o Prometeu vai e faz o ser humano de barro. E falou, velho, esse meu ser aqui não vai ter chance nenhuma contra os animais. Ele vai sucumbir. Aí ele teve uma ideia para poder ajudar o primeiro ser humano que ele fez, né? Ele tinha uma ideia. Vou roubar o fogo dos deuses e dar para ele, né? Porque com fogo ele consegue dominar os outros animais, os outros seres. Aí Prometeu foi e roubou o fogo dos deuses, deu para o homem. O Zeus ficou puto por causa disso. Aí ele castiga o Prometeu, acorrenta o Prometeu no alto de uma montanha. E ele foi condenado a ter suas vísceras devoradas pelo resto da eternidade. Por uma águia. A águia ficava sempre lá bicando as vísceras Eu dele. sei quem é essa águia. É uma águia... Qual que é o nome dela? Eu não sei. Então, ela tem um nome, não tem? Eu não lembro também o nome, se tiver um nome assim específico, mas eu sei que ela fica devorando ali. Inclusive, depois é libertado pelo Hércules, né? Pelo Hércules. Ele era imortal, no caso. Oi? Era imortal, né? Porque sempre se refazia, né? Ele é imortal e regenerador. praticamente. Então, com o tempo, ele ia acostumar com a dor. Não, a dor ele continuava sentindo, ele só não morria. Mas depois ele ia acostumar se ele ficasse... Segundo a lógica, né? A dor insuportável ali, mesmo depois você, com o tempo, você vai se acostumando. É aquilo que já fazia dor, já não produz mais dor. Eu acho que eu nunca ia me acostumar com a minha barriga sendo arrancada por um pássaro. Pois é, todo dia. Aí de noite se refazia. De dia ele ia lá e devorava, de noite se refazia. Isso pelo resto da eternidade. E para o ser humano, Zeus deu um castigo. Fez a primeira mulher. Fez a Pandora. Pandora Box? E fez a Pandora e deu para ela uma caixa ou um vaso, né? Depende da versão. Uns é caixa, no outro é vaso. Pandora Box. A Pandora era bonita? Oi? A Pandora? Era a primeira mulher, era considerada a mais bonita das humanas, né? Era um pedaço de E aí então entrega para ela. É porque tem uma marca que chama Pandora, né? Aí Sim. deve ser considerado. E falou para ela, ó, isso aqui é um presente para o homem, né? Você não pode abrir, não. A Pandora, curiosa demais, foi e abriu.
Inclusive é até curioso, porque a caixa, a caixa de Pandora chamava-se buceta. Ai, pois é, depois fala que a gente é pornográfico. Tá lá na mitologia, velho, não foi eu. A buceta fudeu com tudo. Ai, mas aí, a Pandora, curiosa demais, abre a caixa e da caixa saem todos os males. Tudo de ruim que existe. Até então não existia morte, não existia doença, não existia guerra, não existia corrupção, não existia nada de ruim. Ela abre e sai todas as maldades, tudo de ruim que existe no mundo. Ela consegue fechar a caixa antes do último dos males sair. Qual que é? A esperança. Não, mas esse A esperança para a tradição cristã é uma virtude, por exemplo. Mas para os gregos a esperança era um mal. E o pior dos males. Por que é um mal? Porque os gregos têm uma visão trágica da vida. Para eles nós não vamos sair vivos daqui. Então para que a gente tem esperança que vai melhorar? Não vai. Vai piorar. E no final nós vamos terminar morto ainda. só vai ser. Então a esperança é uma ilusão. A pior das ilusões. Então para os gregos era isso, né? Pra ele, Ou então pra não deixar saiu unhas fracos. Exatamente. Esperança são uma pessoa fraca. Fraca. Você Então, tem que... eles acham que a gente é um bando de babaca porque acredita. Vai ter esperança. Não, porque tem esperança. A esperança, a gente usa ela para enfrentar os outros males, né? Mas ela é um mal. Porque ela faz a gente acreditar que os outros males vão acabar. Não vai. A morte vai ser o fim. Nós vamos morrer. Por isso que Literalmente vai acabar. Vai. Mas ela vai acabar. Já ouviu Por falar isso- que a esperança A é o último que esperança morre? dá uma falsa visão de Por isso que eles têm uma visão trágica da vida, da existência. E eles inventaram as tragédias, vamos falar sobre isso, sobre teatro, né? Então, aí os primeiros filósofos gregos, os pré-socráticos, eles estavam preocupados em compreender a natureza. Qual que é o princípio de todas as coisas na natureza? A partir dos sofistas de Sócrates, eles vão voltar para o ser humano. Eles não vão mais querer saber qual que é o princípio de todas as coisas. Eles vão querer saber quem é o ser humano, ou o que é o ser humano. Os sofistas, o nome deles vem de Sofia. Sofia é sabedoria. Então, os sofistas são os sábios. Mestres. Mestres em quê? Na arte da retórica e da oratória. Ou seja, na arte de falar bem. E, segundo os sofistas, é possível convencer qualquer um de qualquer coisa. Basta você saber usar as palavras. Persuasão. Exatamente. É como diz, né? Todo conflito pode ser separado com um diálogo. Aí já é mais o Sócrates, né? Os sofistas estavam preocupados ali com a política. Os gregos também criaram essa política como a gente entende hoje. Eles inventaram a democracia, que é o governo do povo. Democracia, demos em grego, povo. Cracia vem do grego kratos, que é poder ou governo. Aí o kratos lá vem dessa palavra, né? Ele é o poderoso do joguinho, né? Professor, a supervisora recomendou conversar com o professor, porque eu perdi a senha do Classroom e do negócio, eu tô fazendo só o pet impresso. Aí eu queria saber como a gente vai fazer para mostrar as atividades. Se todo final de... Exemplo, você tem quantas aulas na semana? 2. 2. Aí se na sua segunda aula eu te mostrava as Pode ser. atividades, você anotava. Válido aqui. Isso. Professor, se eu fizer só os formulários de todas as matérias, vai contar? Ou tem que ser pelo caderno também? Depende, né? Porque o meu, por exemplo, eu só faço formulário das atividades complementares. Por exemplo, eu faço as atividades em casa e eu venho para a explicação. Pode ser, você manda por lá. Aqui é para evitar o máximo possível o contato, né? Então, o contato que eu puder evitar de olhar, dar vista em caderno de vocês, eu vou tentar fazer. O dele aqui, como ele está com um problema, eu vou ter que olhar presencial, né? Mas é para que vocês continuem mandando as atividades por lá, né? Tarefa de casa e anotação, faz na hora. Continua mandando, fazendo, mandando tudo por lá. Você faz pra mim a chamada? E você aqui para o seu controle que você está cantando, coisa legal, você me entrega o CDC? Sim. Então, os sofistas eram mestres nisso, na retórica e na oratória, na arte de falar bem, porque era muito importante naquele contexto da democracia você convencer os outros das suas ideias, do que você acreditava na política, ou daquilo que você defendia como sendo o melhor para a cidade, o melhor para o povo. Então eles começam a desenvolver isso. Tem o Protágoras, que é um dos mais famosos. Ele é um relativista.
Então, para ele, todo conhecimento é relativo. Relativo a quem? Ao sujeito. Por isso, subjetivista também. Subjetivo vem do sujeito. Então, tudo é relativo ao sujeito, ao indivíduo. Por exemplo, o que é certo para mim pode não ser certo para vocês. O que é o bem para mim pode não ser o bem para vocês. O que é a justiça, a verdade, o bem, para mim pode não ser. É relativo. Relativo a quem? Ao indivíduo, ao sujeito. Tipo a felicidade. A felicidade. O que é felicidade para mim pode não ser para você. Então, o Protágoras defendia isso. Então, não existe uma felicidade universal, que é a felicidade de todo mundo. Só existe a felicidade que é a felicidade para cada um. Cada um tem uma concepção diferente de felicidade. Aí tem o Gorgias. O Gorgias vai mais além. Para o Gorgias não existe nada. Nada existe. Tudo não passa de uma ilusão. Isso aqui agora é uma ilusão. Inclusive, isso vai acabar mais cedo ou mais tarde. Daqui a um tempo a gente não está mais aqui. Pode ser que seja também, né? Nada existe, mesmo se existir alguma coisa, a gente não pode conhecer essas coisas. Ele acredita só no que a mente. Nem a mente. Né? Para ele, tudo é ilusão. Até o que a gente pensa, né? Pode ser um sonho. Não, sim, mas Pode ser um quem pesadelo. pensa é a mente. Isso depois é o Descartes que vai falar isso mais lá na frente, né? O filósofo Descartes vai falar sobre isso. Então, para o Protágoras, o homem é a medida de todas as coisas, né? Ou seja, cada cabeça é uma sentença, cada um pensa de um jeito, para cada um as coisas são de uma maneira diferente. Já para o Gorgias, não existe nada. E o que a gente acha que é, individualmente, né, o que é certo para mim, por exemplo, esse certo não existe valores universais, não existe nem valor é uma ilusão. Então, o absolutismo moral é aquele que diz que existem uma felicidade que é a felicidade para todo mundo. Uma coisa que é certo para todo mundo. O absolutismo moral. O relativismo moral vai dizer que não. O que é certo para mim. Mas o que é certo para mim não é certo para você. O Sócrates vai ser um defensor do absolutismo moral. Enquanto os sofistas defendiam o relativismo moral. Então são duas perspectivas diferentes. O Sócrates era um crítico dos sofistas. Ele dizia que os sofistas eram mercadores do saber, mercenários, vendedores de guloseimas da alma. Por quê? Porque eles ficavam enganando o povo. Dizendo que não existe verdade, justiça e o bem. Aí ele vai chegar assim e dizer, peraí, se tudo é relativo, a frase tudo é relativo também é relativa. Se a frase tudo é relativa, então tem algo que não é relativo. Se tem algo que não é relativo, é porque tem algo que é absoluto, que vale para todo mundo. Então o próprio relativismo ele é contraditório. Se tudo é relativo, nem tudo é relativo, porque o relativo pode não ser relativo. Se você for relativo, já é relativo. Exatamente. Então ele vai ser um crítico nesse sentido, né, no aspecto lógico. A gente conhece o Sócrates não por ele mesmo, porque não deixa nada escrito. Tudo que a gente sabe do Sócrates foi escrito por Platão e Xenofonte. Ele defendia a maiêutica. Segundo ele era parteiro de almas. Maiêutica é a arte de dar à luz. Ele falava, a minha mãe era parteira. Ela ajudava as mulheres a dar à luz a crianças. Eu também sou um parteiro, mas um parteiro diferente. Eu não ajudo mulheres a dar à luz a crianças. Eu ajudo homens a parir o conhecimento. Porque, segundo Sócrates, a verdade está dentro de nós. O conhecimento está na nossa alma. O que é o ser humano? Qual que é a essência do ser humano? A sua alma. O nosso corpo, ele é passageiro. Ele vai morrer. O que é a guerra do Peloponeso? Oi? Guerra dos Peloponeso. Foi uma guerra que envolveu as cidades gregas, né, pela predominância na Grécia Antiga. O Sócrates lutou nessa guerra, né? Fez parte dessa guerra, inclusive se destacou ali. Foi guerra tipo falada ou guerra mesmo? Guerra mesmo. Guerra nas vias de fato. Inclusive, um dos destaques nessa guerra foi o amante do Sócrates, né? Alcibiades. É tipo que nem formiga, né? Sócrates está numa das obras dele falando sobre o amor, das obras de Platão, né? Falando sobre o amor. Agora eu esqueci o nome do livro, mas sei que ele está lá discursando, falando sobre o amor. E aí um discípulo Alcibiades vai falar, nossa, mestre, como o senhor é sábio, dorme comigo essa noite. Porque os gregos acreditavam que o conhecimento e a beleza eram transmitidos através da relação sexual. Então o homem grego, quando via outro homem bonito, ele queria deitar com ele para pegar um pouco da beleza dele. E quando via um cara sábio, queria deitar com ele para pegar um pouco da sabedoria dele.
Os gregos acreditavam que a relação sexual ela transmitia Mas depois que beleza e que não sabedoria. pegava, aí o que Oi? eles faziam? Depois que não pegava. É porque Eles acreditavam que pegava. pegava, Eles agora ficou um o pouco cara mais podia sábio. ser feio, saía, pegava outro cara que era bonito e saía na rua. Ele achava, achando que você era achando, né? bonito. Falou? Não é força na mente, mas você acredita. Mas A gente até hoje as pessoas ainda pensam assim. A gente chega lá na Tem gente que gosta de uma pessoa porque ela tem conhecimento. Aí vai. Então, porque ela é bonita. Aí tem uns velhos, por exemplo, cheio da grana, pega as novinhas, porque quer ficar novo. É verdade. Ele quer a juventude. E aí, ao desfilar com a novinha, o povo fica. Ele acha que o povo pensa que ele ficou mais novo. Não ficou, né? Na verdade. Mas é um querendo roubar do outro aquilo que não tem mais. Ou aquilo que não tem. Um querendo do outro, né? Então, eu quero uma pessoa sábia porque acha que do lado de uma pessoa sábia vai ficar sábio também. Do lado de uma pessoa bonita vai ficar bonito também. Às vezes vai ficar destoante, né? Vai ficar mais destacado ainda, né? Porque todo mundo fala, né? Agora que vê um velho com a novinha, fala, ó, só pode ser grande, é o velho da lancha. Então, o casal se fala, nossa, ele é muito bonito pra ele. Exatamente, também. Ou o contrário também, né? Ele é muito bonito pra ela. Aí já entra na relativa, beleza? É relativo. É relativa. Aí é Protágoras. Pro Sócrates, não, a beleza, existe uma beleza universal. Ele não sabe falar qual beleza que é essa. Mas que existe, existe. Então a ideia do relativo ela é hipócrita. Ela é uma piada? Não, em certo sentido faz sentido, né? Mas não dá pra ser absoluto, cara. Isso é uma verdade universal. Porque ela é autocontraditória. Tá procurando a resposta, procura uma pergunta, cara. Sua pergunta. Não. No caso, a relatividade seria uma piada. Uma hipocrisia. Com ela mesma. A ideia de tudo ser relativo. Ela é uma hipocrisia. Ou não? Se tudo for relativo, sim. Agora sim. Mas em alguns aspectos é porque se a gente pensar no nosso dia a dia, igual acabou de falar aí, ó, o que você acha bonito, a outra pessoa pode não achar bonito. Não é? Nem tudo é relativo. Mas nem tudo é relativo, né? Algumas coisas são relativas. Algumas coisas são Você acha que o computador é bonito ou não? O que seria algo relativo? Algo relativo? Dá um exemplo de algo relativo. Acabou de falar da beleza. Sério? Então, mas tipo, Eu posso achar uma mulher bonita, você pode não achar. Fala, não, não. algo que não seria relativo. parecido. Algo que não seria relativo? Então, para o Sócrates existe a verdade, por exemplo. Ela não pode ser relativa. Sim, é. Na Porque verdade, senão ela não vai ser verdade. tudo relativo. Pode crer. Seria tudo. A verdade tem que ser algo universal. O que é verdade para mim tem que ser verdade para você também. Porque senão não dá para ser verdade para mim e mentira para você. Tudo é assim. Porque senão ela não vai ser verdade. Falando a verdade vai ser uma mentira. Por isso Pode que tem crer. como a palavra relativo são hipocrisia. Mas você vai gostar disso na Antes dela, sim. Eu, particularmente, sou apaixonado por ela. Né? Mas não. Então vamos lá. Professor, eu estudei muito sobre aquele filósofo, aqueles dois lá, o Karl Marx e Friedrich Engels. Engels. São os filósofos hoje que são mais debatidos, né, na atualidade, tanto pela direita quanto pela esquerda política. Alguns para tentar detoná-los, outros para defendê-los. Então vamos lá. Né? No século V, Atenas vivia o auge da democracia. Como eu disse, os gregos que inventaram a democracia. Mas a democracia hoje em dia é só um pano para ir. Uma democracia de hoje é bem diferente da deles também. A nossa democracia, ela é uma democracia representativa, ou seja, a gente elege representantes que vão decidir por nós. Na Grécia Antiga, não. A democracia deles era direta, ou seja, tudo que era de interesse do povo era definido pelo povo. Então o povo votava tudo. Hoje em dia, por exemplo, os governantes vão votar lá, aumentou o fundão lá, dinheiro lá, de 2 bilhões para 6 bilhões, dinheiro para eles mesmos. Isso aí, na época dos gregos, essa proposta teria que todo mundo votar de novo. Então os gregos eram socialistas? Não, era uma democracia que era chamada de democracia plena ou democracia direta, né? Mas tipo, se caso fosse hoje, Dava certo ou não dava? Isso que é só pra dentro. se seria... Depende, né? O Rousseau tem um moderno, o filósofo Rousseau, que defende isso. Mas, segundo ele, tinha que ser menores as cidades para dar certo. Porque quanto maior e mais gente, mais difícil você chegar num consenso, sabe? Mais divergência vai ter. Existem muitos tipos de socialismo, não existe? O socialismo geralmente é a socialização dos meios de produção.
Ou seja, aquilo que produz riqueza é socializado e dividido igualmente. Por exemplo, a Coreia do Norte, ela é socialista barra ditatorial. Então, mas aí, né, é um regime coletivista, mas não é socialista, pelo menos não como Marx previu ou defendeu. Marx, por exemplo, pregava a socialização dos meios de produção. Quem ia administrar seriam os trabalhadores da fábrica. Então eu trabalho nessa fábrica, nós que vamos administrar aqui e vamos definir como é que vai ser distribuído tudo aquilo que a gente está produzindo. Na Coreia do Sul não é isso que acontece, o governo é centralizado. É um coletivismo, porque é um governo que tenta fazer de tudo para todo mundo de forma igual, mas não é o povo que faz a gestão disso, sabe? Não são os trabalhadores. São os governadores. São os, no caso lá, como é que chama lá? O Kim Jong, não sei das contas lá. Foi ele que inventou o Uno. O Uno? É? O joguinho? O joguinho ou o Nossa, carro? essa piada foi horrível. Por quê? Então, no mesmo período aí, os teatros estavam lotados na Grécia, né? Os gregos também inventaram o teatro, inventaram as Olimpíadas. Acabou de acabar as Olimpíadas agora, isso é uma invenção grega, do mundo antigo. Inclusive, tem algumas curiosidades da Grécia Antiga, né? Na Grécia Antiga, né, o povo estava na discussão aí, né? Porque os homens, né, vestem roupas para poder praticar os esportes. As mulheres tinham que ser de biquíni. Teve essa discussão rolando aí. Né? O mesmo esporte, os homens usavam bermuda e camisa, e as mulheres tinham que disputar a competição de biquíni. Na Grécia Antiga, não era nem isso, né? Para começar, as mulheres nem competiam. Só homem competia. É uma sociedade extremamente machista, patriarcal. Por isso que a culpa do mal entrar no mundo é da mulher. Porque eles eram machistas, né? Então... Tudo porque ela abriu você. Ela abriu pra você. Exatamente. Já tem duas metodologias que colocam a culpa na mulher. Então, A bíblica também é machista. Tem uma indígena que tem uma outra versão, que é a culpa dos homens, né? É uma outra interessante, porque não era patriarcal. Mas os gregos inventaram o teatro, inventaram as Olimpíadas, e lá nas Olimpíadas eles competiam nus, os homens. Ficou famoso os caras besuntados lá como é que chama? Na abertura e no fechamento. Que os caras que foram lá, né, passaram um óleo no corpo. Era a mesma coisa na Grécia Antiga. Eles passavam um óleo e competiam pelados, nus. Né? Inclusive ginástica, que é atividade física, vem do grego gimnos, quer dizer nu. Eles praticavam atividade física pelada. Imagina eles fazendo educação física na escola pelados, né? Que coisa desgraçada. E só homem ainda. É a visão do inferno. Pois é. As pingolas para não... saco murcho assim. Fim de carreira. Então os gregos inventaram o teatro. O teatro deu origem a algo que salvou muita gente aí na pandemia, né? Porque a partir do teatro surgiu o quê? As roupas. Não, as roupas já existiam, né? Então por que eles não usavam? Não, eles usavam em outros momentos. Para competir, eles competiam pelados. Só para competir. Então, se você quer dizer que se eles fossem fazer uma competição teatral, todo mundo ficar pelado? Não, no teatro não. Na Olimpíada. Sente mais livre. No teatro eles usavam roupas e usavam inclusive máscara. O teatro dos gregos não era de cara limpa. Era máscara. E tinha duas máscaras. A máscara da tragédia, que era o triste, né? E da comédia, que era rindo. Mas por que eles competiam sem roupa? Eles competiam quem tinha um negócio maior? Não, porque se você ver as estátuas dos gregos, você vai ver que não tinha maior. Era tudo minúsculo, né? Não, mas você sabe que isso não tem nada a ver, né? O quê? Eles são minimalistas nessa região. Eles não viam como... Exatamente. Né? Uma sociedade que não enxergava no falo grande, né? No falo grande, algo especial. Eles gostavam dos músculos e do intelecto, né? Corpo são e mente sã. Essa era a grande preocupação. Por isso que os gregos, as estátuas gregas, os caras são todos trincados, malhados. Né? Agora tem outras sociedades, outras culturas que são falocêntricas. Inclusive tem culto. Os japoneses, por exemplo, o shintoísmo, que é a religião predominante deles lá, que é também politeísta. Lá eles têm um culto ao pênis, ao falo gigante. É pequeno deles. Pois é. É por isso. Eles têm tudo pequeno. Eu sei meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Ai. O professor, É que nem desenho japonês. Você já viu as mulheres, os exageros que é aquela mulher?
É os olhos também, né? Eles colocam, Eles é tudo esmiliguido e nos desenhos é mais bonito. Inclusive a cirurgia mais feita no Japão e na Ásia atualmente de plástica é a ocidentalização dos olhos. Então mudou-se completamente, tentaram subverter, né? Essa influência aí, né? Então continuando aí, a partir do teatro surgiu, né, a televisão, as novelas, o cinema, as séries que vocês gostam de assistir, né? Outro aspecto importante da filosofia grega eram os discursos proferidos na Ágora, né? Para obter a aprovação da maioria, esses pronunciamentos eles deveriam conter argumentos sólidos, persuasivos, tinha que ter condições de convencer os outros, né? É verdade que nunca existiu o comunismo, só o socialismo. Só poder saber, porque eu sempre tive... Comunismo existiu. Por exemplo, o cristianismo primitivo era um comunismo. É o quê? As primeiras comunidades cristãs era comunismo. Todo mundo, para entrar na comunidade, tinha que depositar suas riquezas ao pé dos apóstolos. Os apóstolos dividiam. Inclusive tem uma história, né, no Novo Testamento ali, no Atos dos Apóstolos, em que duas pessoas lá, um casal, Átila e não sei o que lá, esqueci o nome da mulher, eles não doam a riqueza deles para os apóstolos. E aí enganam os apóstolos fingindo que não tinha nada, que eles eram pobres. Aí o Pedro descobre, fica puto, e eles morrem, os dois morrem, só porque ele descobriu, né, e jogou uma espécie de praga neles, eles morreram. Você tá falando isso na Bíblia, né? Na Bíblia, Novo Testamento, Atos dos Apóstolos. Então, esse casal tentou enganar. Então eles tinham um comunismo primitivo ali, mas era espontâneo, não era ditadura, né? O que existe hoje é ditadura e nem é do proletariado. O Marx defendia uma ditadura do proletariado, ou seja, dos operários, dos trabalhadores. O que aconteceu na Rússia, por exemplo, na União Soviética, foi uma ditadura de alguns grupos ali. Os bolcheviques, que eram a maioria, e depois ficaram os militares, que foi o Stalin com seus séquito ali. A mesma coisa que o Napoleão. A mesma coisa na China, também não é o proletariado que governa, não é a auto-administração dos operários. Nossa, a China é tão confusa, já tem tantos países na China. E o senhor acha que o socialismo é empregado hoje na sociedade? Você acha que funcionaria? Aí nunca deu certo, né? Todo mundo que tentou pôr não deu certo. Porque, por exemplo, você é professor, você trabalha. Aí vai, por exemplo, se... sei lá, você queria ser mecânico, você ia receber o mesmo dinheiro de quem é o médico. Não, na teoria é bonitinho. Na teoria é bonitinho, pelo menos na prática. Na prática. Na teoria é lindo, cara. Na prática o povo ia querer ser todo mundo vagabundo. Então. Pessoal, acabou o horário. Quarta-feira a gente continua aí, beleza? É um vagabundo. Todo mundo querendo fazer isso nada. Eu só tô na primeira cadeira.